Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcela Moro, eu sou cirurgiã dentista, especialista em periodontia e também doutora em periodontia. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do meu mestrado. Desde que eu tinha 6 anos, eu já sabia que eu queria ser professora. Então, o único caminho que eu tinha a seguir era a carreira docente, né? Então, eu sabia que eu precisava fazer mestrado e aí futuramente doutorado. Então, quando eu ia me formar, eu me formei em dezembro de 2013 na UEPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Um pouquinho antes de eu me formar, abriram as inscrições para a prova de mestrado na mesma faculdade. Eu fiz minha inscrição para a prova e quando saiu o resultado, eu não passei. Tinham 4 vagas e eu fiquei em 5º lugar. Nesse momento, assim, meu mundo caiu. Então veio a lista dos aprovados, meu nome não estava lá, e aí eu pensei, agora meu sonho foi por água abaixo. Mas eu não ia desistir tão fácil do meu sonho. Então, quando eu vi que meu nome não estava na lista, no mesmo momento eu entrei em contato com o professor responsável da periodontia e pedi para continuar lá na UEPG, fazendo estágio, aprendendo, fazendo alguma coisa, porque eu queria trilhar esse meu caminho. Então, o professor ele deixou eu fazer um estágio lá. Então, durante as férias de janeiro, eu fiquei o mês inteiro lá acompanhando uma aluna dele, que é a Ana Saudade, se você estiver assistindo. Então, eu fiquei acompanhando a Ana durante as férias inteiras, né, no laboratório de periodontia. Comecei a aprender a mexer com células, etc. E aí, quando iam quase começar as aulas do mestrado, eu tava lá firme e forte, indo atrás do meu sonho, né? Não ia ser aluna de mestrado, mas estava lá no meio. Eu soube que uma aluna que tinha passado desistiu da vaga porque ela foi para outro lugar fazer residência em periodontia. Eu vi aquilo, né, como uma esperança para mim. Então, sobrou uma vaga, quem é chamado? Quem estava em 5º lugar. No caso, eu. E assim começa a minha história no mestrado. Então, eu fui aprovada, faltando acho que um dia para começarem as aulas. Se eu não me engano, as aulas começavam segunda, sábado, a coordenadora da pós-graduação me ligou falando que eu tinha sido aprovada. Antes tarde do que nunca, né, pessoal? Então eu entrei no mestrado e aí eu tinha assim aquela sede dentro de mim, eu queria estudar, queria dar meu melhor, sabe? Mostrar que mesmo eu tendo entrado na lista de espera eu era boa, que eu podia fazer a diferença, tá? Então só para vocês saberem, a prova do mestrado foi uma prova escrita sobre periodontia. Se eu não me engano, tinha interpretação de texto. Teve uma prova de inglês também, precisa ter proficiência em inglês para entrar. Pode ser o TOEFL, o ITP, que eu fiz na época. E também uma entrevista, tá? Então, tudo isso conta. E aí, pessoal, quando eu entrei no mestrado... nossa, eu estudei tanto, eu estudei. Eu passava de segunda a segunda, eu só estudava. Porque eu queria mostrar que eu era boa, sabe? Não era nem pra mim, era mostrar pros outros que eu era boa. Então eu estudava de segunda a segunda. Eu lembro como se fosse ontem, um final de semana, que eu fui viajar com os meus pais. Eu nem aproveitei, eu fiquei só estudando, porque eu tava assim... desesperada pelo mestrado. E aí, no início, no primeiro semestre do primeiro ano, ele é bem focado em disciplinas, né? Então, você cumpre os créditos. Então, tinha muita disciplina, você começa a aprender a montar a aula, você aprende a planejar, né? A disciplina, você tem que ler muito artigo, começa a se aprofundar, assim, no mundo que você escolheu. Então, lê muito inglês, né? Daí a importância de você ter a proficiência na língua inglesa. Você começa a perder a timidez. Não era o meu caso, eu nunca fui tímida. Mas você tem que começar a perder a timidez, né? Pra dar aula, porque
nas disciplinas não são os professores que dão aula. Os alunos montam as aulas e eles mesmos que dão a aula, e aí o professor avalia se tua aula ficou boa ou não, né? E aí, no segundo semestre do primeiro ano, que aí sim você começa a se envolver mais com a pesquisa. E aí, nesse momento, eu já estava me sentindo sufocada de tanto estudar, esqueci totalmente vida social, esqueci lazer, esqueci família. E aí eu decidi me aliviar, assim, me dar uma folga pra mim e comecei a me permitir um pouco mais. E aí as coisas começaram a melhorar. Minha pesquisa foi toda em modelo animal, então minha pesquisa foi toda em ratinhos, tá? A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, então eu avaliei a eficácia, né, a interação da aspirina com anti-inflamatórios não esteroidais. Então eu tinha que ir todo dia lá no biotério da UEPG aplicar medicamento para os meus ratos, então eu pesava eles, dava remédio, via se eles estavam bem, cuidava, assim, como se fosse filhos mesmo, sabe? Zelo. E aí, muitas vezes a pesquisa dava tudo errado, a análise dava errado, sabe? Assim, às vezes dá tudo errado, mas o que consola é saber que no final dá tudo certo, né? Então, o mestrado é um período, assim, de muito crescimento, você precisa ter muito foco, muita determinação, não é fácil, precisa ter envolvimento com a pesquisa, tá? Você precisa se comprometer para fazer aquilo valer a pena. Durante o mestrado, eu conheci várias pessoas incríveis. Uma das pessoas mais incríveis que eu conheci foi o professor Gilson, que ele foi meu orientador, e eu levo ele na minha vida até hoje, vou levar para sempre. Ele teve papel fundamental no meu crescimento, então, tanto profissional como pessoal. Além de todos os meus colegas que trabalharam comigo, meus colegas de turma, parceiros de pesquisa, alunos da graduação, que eram meus alunos de iniciação científica. Então, assim, foi tudo muito especial. Foi um momento que eu cresci muito, tá? Quem quer seguir carreira acadêmica não tem como fugir, precisa fazer mestrado, é um dos pré-requisitos para você ser contratado como professor, tá? E aí, no fim do meu mestrado, surgiu a oportunidade já de fazer o doutorado, que aí eu vou contar em outro vídeo, né, do meu doutorado. Mas é basicamente isso. No mestrado a gente tem que escrever uma dissertação, né, apresentando toda a pesquisa que você desenvolveu. Aí você qualifica ela, né, frente a uma banca, você precisa ser aprovado na qualificação, para daí, depois de um tempo, você defende oficialmente sua dissertação de mestrado para receber o título de mestre. Inicialmente, eu tinha feito a prova para mestre em periodontia, mas por umas questões burocráticas do CAPES, associado à publicação, notas, etc., eu acabei virando mestre em clínica integrada, o que foi bom também, foi super interessante. E aí, no doutorado, eu acabei focando, então, na periodontia. Então, é isso para vocês conhecerem, né, um pouquinho do mestrado, como que funciona. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!